O mundo gira em busca de respostas. Homens constroem teorias, religiões nascem, impérios se levantam e caem. Mas entre tantas histórias, uma continua a ecoar através dos séculos. A história de um homem simples, carpinteiro, nascido em Belém, que caminhou entre pobres e doentes, falou com autoridade, desafiou reis e foi crucificado. O que há de tão especial nessa morte? Porque 2000 anos depois, ainda falamos de uma cruz. O que levou Jesus de Nazaré a morrer daquele jeito? Ele foi vítima de injustiça? Um mártir da paz? Ou havia algo muito maior acontecendo ali? Algo eterno, invisível, espiritual. Algo que envolve você. Hoje vamos mergulhar fundo, não em uma religião, mas em um propósito. Não em um símbolo, mas em um sacrifício. A pergunta é simples, mas a resposta muda tudo. Por que Jesus morreu na cruz? Respire fundo, esvazie a mente, prepare o coração. A resposta começa muito antes da cruz. Começa na criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra, os mares e as estrelas. E no ápice da criação, formou o homem à sua imagem. Adão e Eva. Eles não nasceram em trevas nem em dor. Viviam em um jardim perfeito, sem morte, sem medo, sem culpa. Caminhavam com Deus no entardecer, ouviam sua voz, sentiam sua presença. E no meio daquele paraíso, Deus colocou uma árvore. Por quê? Porque onde não há escolha, não há amor. O verdadeiro amor não é imposto, ele é ofertado. A árvore era a escolha. Deus disse: de tudo podem comer, menos dessa árvore. A obediência não era um teste cruel. Era um ato de amor. A árvore existia para que o homem tivesse liberdade. Liberdade de amar ou de se afastar. E ali, a humanidade escolheu o afastamento. A serpente mentiu. Disse que poderiam ser como Deus. O orgulho falou mais alto, e com uma mordida, o mundo mudou. O pecado entrou como uma rachadura na criação. A perfeição foi quebrada. Adão e Eva, antes tão íntimos de Deus, agora se escondem. Pela primeira vez, vergonha. Pela primeira vez, medo. Pela primeira vez, separação. Mas Deus não ficou em silêncio. Ainda ali, entre folhas e vergonha, ele fez uma promessa: que um dia viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Um Salvador. O pecado, porém, se espalhou. De geração em geração, a humanidade continuou escolhendo a si mesma, construindo torres, deuses, guerras, impérios. Todos pecaram, diz a Escritura. E destituídos estão da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. A justiça de Deus exige perfeição, mas o pecado nos torna imperfeitos. E essa dívida, nenhum homem poderia pagar. Mas Deus, em sua misericórdia, já havia traçado um plano. Um plano eterno, escrito antes da fundação do mundo. Um plano que passaria pela cruz. A cruz não foi improviso, não foi plano B.
Antes que o mundo existisse, Deus já sabia. Ele sabia que o homem cairia. Sabia da dor, da traição, da cruz. E mesmo assim, Ele criou. Porque o amor verdadeiro se manifesta no sacrifício. Desde o Éden, Deus já estava contando uma história. A cada geração, a promessa ganhava forma. Em Noé, a salvação dentro da arca. Em Abraão, o cordeiro substituto no Monte Moriá. Em Moisés, o sangue nos umbrais das portas, livrando da morte. Em Davi, a promessa de um rei eterno. Em Isaías, a visão clara. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Um Messias, um Cordeiro, um Salvador. Todos os símbolos, todas as profecias, todos os sacrifícios apontavam para um único momento. O momento em que Deus deixaria o trono para caminhar entre nós. O infinito se tornaria homem. A luz do mundo pisaria na terra escura e o Verbo se faria carne. Jesus não veio por acaso, ele veio por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. O plano estava em andamento. A cruz estava se aproximando. Ele não era apenas um mestre, não era só um profeta, era o Filho unigênito de Deus. O Verbo eterno que estava com Deus e era Deus. Por ele todas as coisas foram feitas, e ainda assim esvaziou-se de sua glória e habitou entre nós. Deus com pele humana, impossível de entender por completo, inacreditável para muitos. Um mistério que até hoje desafia os teólogos. Como pode o Criador se tornar criatura? Como pode o Todo-Poderoso nascer frágil em uma manjedoura? Mas foi assim que o amor se revelou. Jesus cresceu como qualquer homem, mas sem jamais deixar de ser Deus. Ele sentiu fome, sede, dor, cansaço, mas nunca pecou. E mais do que isso, ele sabia desde o início que a cruz era o destino. O Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Isso não foi uma surpresa. Não foi um erro trágico. Foi o plano. Um plano de amor escrito no coração de Deus antes da fundação do mundo. Cada passo de Jesus era intencional. Cada milagre apontava para algo maior. Cada ensinamento revelava o coração do Pai. E sua vida inteira preparava o caminho para o Calvário. Ele tocava leprosos, perdoava pecadores, ressuscitava mortos. Mas o maior milagre ainda estava por vir. O milagre da redenção. Ele veio cumprir a justiça. Veio viver a vida que nós não conseguimos. Para então, entregar essa vida no nosso lugar. O Cordeiro perfeito, o Filho amado, Deus encarnado, submisso ao plano do Pai. A cruz não o surpreendeu. Ele a carregava na alma desde a eternidade. E mesmo assim, ele continuou. Porque amor de verdade escolhe sofrer para salvar. Porque o Deus que criou o universo decidiu morrer por amor à sua criação. O sofrimento e a cruz, o preço da redenção, o Filho do Deus vivo, foi entregue, traído com um beijo, abandonado pelos amigos, julgado injustamente e condenado à morte, como um criminoso qualquer. Mas ele não era qualquer um. Ele era o santo, o justo, o cordeiro sem mancha, a coroa que colocaram em sua cabeça,
não era de ouro, era de espinhos. As mãos que curaram foram pregadas. Os pés que andaram entre os pobres foram perfurados. E o Filho foi erguido sobre uma cruz, despido, envergonhado, sangrando, carregando não apenas o peso do corpo, mas o peso do pecado do mundo. O justo pelos injustos, o santo pelos pecadores. Ele se calou, não reagiu, porque ele não estava ali por fraqueza, estava por escolha. Ninguém tira a minha vida, disse ele. Eu a dou por amor. E naquele momento, o véu do templo se rasgou. A separação entre Deus e o homem foi quebrada, porque o sangue do Filho agora cobria a dívida. Está consumado. Com essas palavras ele entregou a vida, e a terra tremeu. O céu escureceu. O mundo jamais seria o mesmo. O autor da vida havia morrido, mas até mesmo a morte não poderia segurá-lo por muito tempo. A vitória sobre a morte. Ele ressuscitou o silêncio. O corpo estava envolto em linho. O túmulo, selado por uma pedra pesada. Os discípulos, escondidos, confusos, com medo. A esperança parecia morta. Mas o terceiro dia trouxe algo que ninguém esperava. A pedra foi removida e o corpo não estava mais lá. Jesus havia ressuscitado, venceu o pecado, venceu a morte. Ele apareceu aos discípulos, caminhou com eles, comeu com eles. As mãos ainda tinham marcas dos pregos, mas os olhos brilhavam com vida eterna. Não era uma visão, não era uma lenda, era real. O mesmo Jesus que havia morrido, agora estava vivo. A ressurreição não foi o fim da história, foi o começo de tudo, porque com ela veio a nova aliança. O véu já não nos separa, o pecado já não nos condena, a morte já não é o fim. Ele subiu ao céu, sim, mas antes deixou uma promessa. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele vive, e por isso nós podemos viver também. E agora, o que a cruz diz sobre nós? Diante da cruz, ninguém pode ficar indiferente. Ela nos confronta, nos expõe, mas também nos abraça. A cruz diz quem somos, pecadores sim, mas amados, tão amados que Deus deu o que tinha de mais precioso, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa história não é só sobre Jesus, é sobre você, sobre mim, porque foi por nós que ele morreu. A cruz mostra que o nosso pecado era real, mas a graça de Deus é ainda maior. Ela nos chama de volta, nos oferece perdão, não baseado em méritos, mas baseado em amor. Amor que desceu até nós, amor que sangrou, amor que venceu a morte. E agora, a escolha é nossa. Podemos continuar tentando salvar a nós mesmos, ou podemos nos render àquele que já pagou o preço. Jesus não veio para fundar uma religião, ele veio para restaurar um relacionamento. E a porta está aberta. A cruz é esse convite, para abandonar a culpa, para recomeçar, para viver com propósito. Porque a história não termina no túmulo, ela continua. Em todo aquele que crê, em todo aquele que entende que a cruz não foi o fim, mas o início da verdadeira vida. O céu sorri para nós hoje, porque Jesus morreu por amor e vive para sempre. A pergunta é: você vive por ele? Se você assistiu até aqui, comente Jesus vive aqui embaixo. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder mais mensagens como essa. Deus te abençoe.